Bom dia, galerinha. Vamos estar resolvendo aqui mais um exercício. Esse aqui ele é um pouquinho diferente do que a gente estava vendo até agora, porque ele tem uma peculiaridade. Eu vou mostrar para vocês aqui. É muito interessante, a gente vai resolver depois mais exercícios desse tipo, porque eles são muito importantes. Esse exercício fala assim, ó. O dicionário Roais da língua portuguesa registra 228.500 verbetes, utilizando o alfabeto de 26 letras. O mais longo deles tem 46 letras. Então imagina que seja tipo assim. Sequências de letras que formam verbetes, seja lá o que seja verbetes. E daí o que ele está nos perguntando é assim, ó. Supondo que todas as palavras de até 46 letras sejam equiprováveis, qual a probabilidade de uma palavra de até 46 letras? Olha, aqui que está a nossa peculiaridade. Ele fala de até 46 letras. Deixa eu fechar a nuvenzinha. Escolhida uniformemente ao acaso estar registrada no OAIS. Então, assim, ó, a gente tem que pensar assim. São palavras de até 46 letras. Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Olha, se a gente supôsse assim, ó, que seja azão, ou sejam, né, porque a gente gosta de trabalhar com mais de conjunto. Sejam, daí azão vai ser o conjunto das 26 letras do alfabeto. E daí o que a gente quer ver é pesão. Quem que é pesão? O conjunto de todas as palavras de até 46 letras. O que a gente vai estar querendo ver é o seguinte, olha, eu vou pegar um papel aqui para mostrar um pouco da linha de raciocínio. Mas o que significa o conjunto de todas as palavras de até 46 letras? É como se a gente pegasse assim, ó, aqui a gente tem o nosso conjunto azão, que é o conjunto das letras do alfabeto. Então aqui vai ter, ó, A, B, C, D, até Y, Z. Quando a gente está falando de palavras de até 46 letras, a gente está querendo fazer o quê? A gente está querendo ver quantas sequências de um elemento a gente consegue formar com esse conjunto. Bom, a gente pode pegar a letra A letra B, a letra C, a letra D, separadamente. Essas são as palavras de uma letra, digamos assim, são as palavras de uma letra. Mas quais são as palavras de duas letras? Ou seja, quantas são as sequências de dois elementos que nós conseguimos formar a partir desse conjunto? A gente pode formar a A, B, AC, daí até AZ, para ir daí depois ir para BA, BB, até ZZ. Daí depois, quantas são as sequências de três elementos que a gente pode formar com esse conjunto? Ou seja, quais são as palavras de três letras? Dá para entender? E a gente vai ficar fazendo isso até quais são as palavras de 46 letras que a gente pode formar. Ou seja, quais são as sequências de 46 elementos que a gente pode formar a partir desse conjunto azão das letras do alfabeto. Dá para entender? Não é um negócio fácil. No final das contas, o que a gente vai ter? A gente vai ter o tamanho do conjunto das sequências de um elemento que nós podemos formar a partir do conjunto azão, mais o tamanho do conjunto das sequências de dois elementos que nós podemos formar a partir do conjunto azão, mais isso tudo até... Aqui eu coloquei esses daqui não precisava, né? Porque aqui já tem as reticências. Até o conjunto, vai ser a soma disso tudo até qual é o tamanho do conjunto de sequências de 46 elementos que podem ser formados a partir do conjunto azão. Dá para entender o que a gente está fazendo? Dá para entender qual é que é o problema desse até?
Para todos esses, a gente pode tirar o expoente da cardinalidade e vai ficar sempre o tamanho de azão elevado a 1, mais o tamanho de azão elevado a 2, mais o tamanho de azão elevado a 3, até mais o tamanho de azão elevado a 46. No caso, quem que é o tamanho de azão elevado a 46? Só para ver se vocês pegaram. Diga para mim, diga para mim. Isso aí é o tamanho do conjunto das sequências de 46 elementos que podem ser formados a partir do conjunto azão. Só que a gente não quer só as de 46 elementos, a gente também quer as palavras de 45 letras, a gente também quer as palavras de 44 letras, até uma letra. Dá para entender? Então aqui, ó, olha como vai complicar um pouquinho. O que a gente tem é o somatório com i indo de 1 até n, que no caso o nosso n é 46, do tamanho de determinado conjunto elevado a izão. Não é o que a gente tem aqui? Então é o tamanho do conjunto azão elevado a 1, mais o tamanho do conjunto azão elevado a 2, mais o tamanho do conjunto azão até o tamanho do conjunto azão elevado a n, que nesse caso é 46. É um negócio complicado, né? Porque a gente vai estar vendo... Deu para entender mais ou menos? A gente vai estar vendo todas as sequências de 1 até n elementos que podem ser formados a partir do conjunto azão. E por que é 1 mais 1 mais 1, esse conjunto mais esse conjunto mais esse conjunto? Porque existe uma bijeção entre o conjunto de todas as palavras de até 46 letras e o conjunto das sequências de um elemento que podem ser formados a partir das 26 letras do alfabeto, união com o conjunto das sequências de dois elementos que podem ser formados a partir das letras do alfabeto, do conjunto das letras do alfabeto, até união, o conjunto com as sequências de 46 elementos que podem ser formados a partir das 26 letras do alfabeto. Dá para entender qual é que é esse negócio? Então aqui, ó, a gente pode falar que, como elas são 2 a 2 juntos entre si, a gente pode afirmar que existe uma abjeção entre azão... Não, perdão. Azão é o... Tô confundindo. Azão é o conjunto das letras do alfabeto. Então existe uma abjeção entre pesão, que é o conjunto de todas as palavras de até 46 letras, e o uniório, que não existe a palavra uniório, né, mas o professor inventou lá e é interessante. O uniório de i indo de 1 até n, ou nesse caso até 46, de azão elevado a i. Que daí é quem? É a união. Novamente falando, perdão por falar tantas vezes, mas só para fixar na cabeça de vocês, a gente vai ver isso aqui em mais exercícios, tá bom? É a união, por ser o uniório, a união do conjunto das sequências de um elemento que podem ser formados a partir do conjunto azão, união com o conjunto das sequências de dois elementos que podem ser formados a partir de azão, até união com o conjunto das sequências de 46 elementos que podem ser formados a partir do conjunto azão. Dá para entender? Como é uma união entre conjuntos que são 2 a 2 disjuntos entre si, ou seja, nenhum desses conjuntos compartilha elementos, significa que o tamanho de pesão, que vai ser o tamanho desse uniório, vai ser igual ao somatório dos tamanhos de cada conjunto. Justamente pelo que eu tinha mostrado para vocês aqui, né? Que a gente vai estar pegando e somando o tamanho de todos esses conjuntos das sequências, de 1 elementos até 46 elementos que podem ser formados a partir do conjunto azão, tá certo? Isso aqui, se não me engano, é até mesmo um corolário. Então, quem que é o tamanho de pesão, no final das contas? É esse somatório, que vai de igual a 1 até 46, do tamanho de azão elevado a i. Isso aqui também pode ser visto, ó, como somatório que vai de igual a 1 até 46, do tamanho de azão elevado a i. A gente tirou o i de dentro da cardinalidade, né? Porque a gente pode fazer isso. Então, quem que é o tamanho de pesão, no final das contas? Daí, ó, graças a Deus, existe uma fórmula para a gente resolver essa questão. Indo de 1 até determinado valor n, eu vou até anotar aqui para vocês, ó.
o somatório de igual a 1, ele tem que começar indo de 1 até determinado valor n do tamanho de algum conjunto elevado a i, isso aqui nada mais é do que o tamanho de azão elevado a n mais 1, menos o tamanho de azão sobre o tamanho de azão menos 1. É uma formulazinha que a gente tem pronta. Detalhe, ó, um detalhezinho mínimo que provavelmente não vai acontecer, mas se for de i indo igual... Perdão, se for de i igual a 0 até n, aqui em vez de vocês diminuírem pela cardinalidade de azão, vocês vão diminuir por 1, simplesmente 1. Então seria o tamanho de azão elevado a n mais 1 menos 1 sobre o tamanho de azão menos 1. Tá bom? Só que como vai de 1 até n, aqui é menos o tamanho de azão. Essa é a formulazinha. Então, quem que é o nosso tamanho de pesão? Vai ser o tamanho de azão elevado a n mais 1, que é 47, menos o tamanho de azão sobre o tamanho de azão menos 1. Então, quem que é o tamanho do pesão? Ou seja, quem que é o tamanho do conjunto de todas as palavras de até 46 elementos? De até 46 letras, né? É igual ao tamanho de azão. Quem que é o tamanho de azão? É 26, porque são as 26 letras do alfabeto. Elevado a 47, menos 26 sobre 26 menos 1, 25. Essa é a nossa resposta, tá bom, gente? Não é um negócio muito fácil, mas é um negócio que vocês vão pegar, tá bom? Eu mais expliquei aqui a teoria pra vocês, mas no final das contas, o que vocês precisavam fazer era só assim, ó. Pensa no conjunto das 26 letras do alfabeto, que é o conjunto que a gente vai estar criando as sequências, e daí pensa no conjunto que vocês querem enumerar para saber a resposta. Então, vocês querem enumerar o conjunto de todas as palavras até 46 letras, porque sabendo o tamanho desse conjunto, vocês sabem a resposta. Ah, claro, aqui ele ainda fala de probabilidade, né? A gente já vai resolver isso aqui. Mas para descobrir quantas são as palavras de até 26 letras que podem ser formadas, o que vocês teriam que pensar? Tá, no conjunto que a gente vai estar usando para formar as sequências e no conjunto que a gente vai estar querendo enumerar. Daí, no final das contas, é só falar que o tamanho do conjunto que a gente está querendo enumerar é igual ao tamanho do conjunto que a gente vai usar, elevado a n mais 1, que, sendo n o limite desse até, entende? Menos o tamanho do próprio conjunto azão sobre o tamanho do conjunto azão menos 1. Se vocês simplesmente aplicassem isso aqui na fórmula e resolvessem aqui, já estava pronto, tá? Aqui em cima foi mais eu explicando para vocês o porquê que as coisas são do jeito que elas são, tá? Para não ficar, tipo, muito em branco, assim. Mas isso aqui é o que vocês precisam para resolver. Daí aqui ele ainda pergunta assim, ó. Aqui eu tô o tempo todo tampando esse negócio para não ficar muito feio, né? Qual a probabilidade de uma palavra de até 46 letras escolhida uniformemente ao acaso estar registrada no ROAS? Bom, a gente sabe que existem 228.500 palavras ou verbetes registrados no ROAS. Então, qual a probabilidade de uma palavra que a gente tirar aqui estar registrada? É de 228.500, que é a quantidade de palavras registradas, sobre o tamanho da quantidade total de palavras que podem existir, digamos assim, que é o quê? 26 elevado a 47 menos 26 sobre 25. Isso tudo entre parênteses, né, para ficar um negócio mais organizado. Essa aqui é a nossa resposta, então essa é a probabilidade. É a quantidade de palavras que existem no ROAS sobre a quantidade de palavras de até 46 letras que existem no total. Lembrando que palavras possíveis aqui ele considera qualquer coisa, né? Ele considera, por exemplo, como sendo uma palavra. Enfim, essa é a resposta. Espero que tenha dado para vocês entenderem um pouco. Assistam os próximos vídeos que a gente vai estar usando essa mesma formulazinha, pensando da mesma maneira que vocês vão... Vai fixar bacana, tá, gente? Obrigado pela atenção.